Pessoal, muito importante essa parte de respiração. Não somente é necessário você conhecer a respiração, o processo, como que teu pulmão funciona, como é que é regulado no que se diz respeito ao controle respiratório, porque, como nessa imagem você está vendo, não somente no RPG, é isso que esse rapaz está fazendo, esse paciente, nós temos aí na clínica 5 macas de RPG, mesas, né? E a gente trabalha basicamente a respiração com isso aí. A gente muda totalmente os valores de volume e capacidade pulmonar durante isso aí. Então, tecnicamente, se ganha quase 1,5 litro, 2 litros, até 3 litros aí, após uma fisioterapia respiratória. Então, assim, alguns livros, como esse que está aqui, né, talvez minha câmera consiga mostrar aqui para vocês, mas também está aqui na tela, é o livro do Suchard, né, do Philippe Suchard, que é o curso base, né, do RPG, que é a Reeducação Postural Global. Além dessa parte de terapia manual, de exercícios terapêuticos, né, que é a minha praia, aí no caso o RPG, tem também a parte de UTI. A gente utilizava bastante conceitos de como o corpo controla. Por quê? Porque você pega um paciente que sofreu aí uma lesão de nuca ou uma lesão cervical, de acordo com o nível que pegou essa lesão, ele tem um comprometimento respiratório. Pegar um paciente, por exemplo, que teve um AVC, ele vai ter um outro comprometimento. E aí vai, como Alzheimer, como Covid, por exemplo, né? Você vai ter um acometimento. Então tem N formas de controle desse sistema respiratório e hoje eu vou apresentar algumas formas para vocês. Isso vai ser importante em todas essas áreas da área da fisioterapia. Fisioterapia ela só fica realmente efetiva quando você também intervém na respiração. Porque sem oxigênio você não consegue ter esse metabolismo de forma correta. Então essa é a importância para vocês. Por isso a gente adiantamos tudo isso antes de trabalhar com capacidade e volume. Porque senão fica estranho, né? Você não ter um conceito importante, né, antes de trabalhar com uma coisa mais mecânica. Então vamos lá explicar para vocês as nossas metas de hoje aqui. Então assim, nós temos que entender definitivamente como que ocorre o controle de respiração. Até para conseguir entender por que as pessoas respiram de forma errada, executam exercício de forma errada, dormem respirando errado e vivem o dia respirando errado. Pior ainda, né, quando essas pessoas são acometidas por outras doenças, como sequela de Covid. Então, isso é uma parte importante. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? Primeiramente, a gente vai entender os fatores que afetam a frequência e a intensidade da respiração, um por um. E em cima disso está a participação de vocês, porque agora vai ser fundamental esse experimento, né, já que a gente não pode fazer ao vivo. Geralmente eu faço em sala ou em laboratório, mas como abrir uma brecha para a gente trabalhar isso de forma virtual, entre aspas, então eu aproveitei, né? Então assim, ó, a primeira coisa que você tem que entender e que não tem como eu avaliar você agora neste momento, né, talvez alguma coisa que eu falar você já ouviu antes, mas não custa relembrar. Você tem 12 ciclos respiratórios por minuto. Então, como é que é esse ciclo respiratório? Se você enche o pulmão de ar, logicamente, você inspira. Se você encheu de ar. Se você solta esse ar do teu pulmão, você vai estar expirando. Expirando. É muito importante quando você estiver avaliando o seu paciente, o atleta ou a pessoa, você contar os movimentos de inspiração e expiração junto. Então ele encheu e esvaziou. Portanto, quando você tem essa dupla acontecendo, de inspiração e expiração, você conta um ciclo. Ciclo porque são os dois movimentos. Então a frequência respiratória ela é dada por ciclos por minuto. E uma pessoa em estado de repouso, como nós estamos agora, repouso, ela está numa média, né, de mais ou menos. Por quê? Porque você não sabe se a pessoa tem uma boa condição física. Ela pode ser asmática, ela pode estar gripada, ela pode ser um atleta. Então a pessoa ela tem uma demanda diferenciada, né? Ninguém tem uma quantidade engessada.
Então, assim, a participação do André agora é fundamental, porque ele está em repouso e nós vamos pedir para ele fazer uns polichinelo, umas flexões, umas mãos batendo no joelho durante 1 minuto, né, para a gente conseguir ver. Então, qual que é a ideia, né, da aula de hoje e a gente explicar como o corpo, como o cérebro, como as estruturas vão estar exercendo e controlando isso aí. Para quê? Para exemplos de exercício, no caso aí do André, para exemplos de segurar a respiração e tentar explicar aí o posicionamento do sistema límbico, no caso a Amanda irá fazer, ela vai tentar trancar a respiração no máximo que conseguir e no controle ninja, né? No controle ninja que a Taba vai estar fazendo. Se uma pessoa normal respira 12, a gente já conseguiu fazer em ambiente clínico a pessoa respirar até 1 vez por minuto e sem passar mal. Então a gente vai estar trabalhando com isso aí, 1 por 1. Primeiro a gente trabalha com o André para a gente conseguir controlar e ver a quantidade de respiração. Fechou? A gente anota os valores que deu, né? É importante que vocês anotem também os valores, porque eu vou estar editando essa aula, pode ser que dê um problema na internet. Eu não consigo disponibilizar hoje. Então, depois, a gente faz o comentário rapidamente para a gente ir diretamente para a Amanda. E ela liga a câmera, né? E nós vamos estar vendo o que vai... Eu vou estar explicando. E depois, finalmente, aí com a Tabata. Então, o que nós vamos estar fazendo inicialmente? Todo mundo, nós vamos estar colocando como frequência de repouso mais ou menos 12. Porque, infelizmente, não tem como a gente avaliar. Porque se você falar que o teu paciente está sendo avaliado, ele pode modificar a respiração, né? Ele vai querer respirar bonitinho, mas a gente não quer isso aí. A gente quer que a pessoa respire a quantidade certa, não manipulada. E depois nós vamos ver se aumentou ou diminuiu a frequência respiratória. Esse é o objetivo, para a gente assim explicar o controle. Então, vamos nessa. Vou estar colocando aqui a situação de experimento 1, vou estar aqui pondo o nome do candidato do experimento 1, que é o André, para a gente depois aqui anotar os valores iniciais. Então a frequência respiratória inicial dele é mais ou menos 12. Todo mundo vai ser 12, tá? E depois a frequência respiratória final, depois que ele fizer o exercício, nós vamos ver na tela. Nós vamos cronometrar 1 minuto e ver se aumentou. Quantas vezes ele vai estar levantando o ombro, por exemplo, para respirar ou movimentando o pescoço. Vamos tentar contar, se é que é possível. Vamos lá ligar lá no Meeting para a gente conseguir ver aí o André na frente da câmera fazendo polichinelo. Ô professor, tô com um pouco de vergonha. Ah, vai ter que... Tira a camisa lá, povo lá, torce para você. Pra fazer só polichinelo, pra fazer esse exercício. Isso. Peraí que eu vou colocar a câmera aqui. Eles ligam a torcida aí. Peraí que eu não consigo ver se eu tô aparecendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo. O que a gente tem que ver... É isso aí. Peraí. Tá, fazer polichinelo 1 minuto, é isso? Isso, pode fazer um polichinelo, alguma coisa que aumente a frequência respiratória. Aumentou a frequência respiratória, tá perfeito aí. Vamos cronometrar? Tá. Deixa eu pegar aqui o cronômetro. Vou estar ligando aqui. Quando você começar, eu já ligo. Então, gente, pode filmar aí. Vai nessa aí. Beleza, pode começar. Cronometrando. Vamos ver se vai alterar. Deixa eu pensar um pouquinho também, né? Senão o cara já tem preparo físico. Tá acabando logo logo, Jaferinho. Isso, né? Se ele manter em torno de 40 ciclos por minuto, que o caso aí o André fez aí. Então tá aqui, ó. 40 ciclos de inspiração e expiração, e ele ainda continua, se perceberem pelo movimento de trapézio, esternocleidomastoideo, que são músculos respiratórios, que ele continua em movimento ainda. Mas como a respiração tem a parte consciente,
ele consegue manipular se ele quiser, segurando, respirando, né? Então é aproximadamente 40. Moral da história, se ele fez exercício, ele vai aumentar o consumo de oxigênio e alguém vai ter que avisar para ele aumentar de forma inconsciente essa frequência respiratória. Bom, aproximadamente, tá? A frequência respiratória final, mais ou menos, né? Porque eu fiz a contagem em 15 segundos somente e multipliquei por 4 para não ficar contando durante 1 minuto. 40. A tendência é sempre abaixar conforme avança, né, o tempo. Mas a gente colocou esse valor para te mostrar que há uma diferença, né, antes do exercício e depois, que é algo bem lógico, que responde prontamente com o sistema cardíaco. Agora, nós vamos estar avaliando uma situação com a Amanda. Então vamos pegar aqui também os valores dela, colocar aqui. Tá, vou fazer um joinha quando eu trancar, pode ser? Ótimo, ótimo. A gente cronometra. Beleza. Isso aí, 40 segundos aproximadamente, ó. Ela volta a respirar. Obviamente a frequência respiratória da Amanda, no caso final, foi mais ou menos 60, né? Teve um aumento e é normal ter esse aumento, por quê? Porque ela não respirava, né? Ao contrário do André, que fazia exercício. Então por isso você tem esses valores aqui. Então vocês viram aí que de certa forma ela tem que voltar a respirar. Parece meio estranho explicando e meio óbvio, mas depois você vai entender quem é que faz isso. Eis a questão, né? E agora nós vamos estar avaliando a próxima colega aí, que é a Tabata. Vamos estar vendo a situação, se é possível manipular em estado normal e fazer um controle ninja da respiração. A ideia é tentar encaixar uma só respiração em 1 minuto. Você distribuir durante 1 minuto todo o processo inspiratório e expiratório. Então quase que vai ser 20 segundos para o ar entrar dentro do pulmão, um tempinho para trocar esse ar e mais 20 segundos para o ar sair. Essa é a lógica, a gente diminuir a frequência. Tá, então eu vou tentar de novo. Vai nessa aí. Só zerei. Ô Tabata, quantos ciclos respiratórios você conseguiu fazer durante esse 1 minuto? Quantos que foram, aproximadamente? Eu consegui fazer 3. 3? Então, nós temos um resultado agora lá. Vamos voltar lá para o resultado e analisar. Obrigado! E a frequência respiratória final dela foi aproximadamente aí 3. Você vê que coisa interessante? Se em estado normal, sem ela estar tendo um autocontrole, ela está respirando 12, então por que não aprender agora a respirar de forma correta e eficiente? Porque se você for pensar agora, vamos pensar no sentido de atleta. Se ele respirar de uma forma ineficiente, ele vai sobrecarregar o diafragma e vai sentir dor abdominal rapidamente. Né? Isso é uma das coisas. Se o teu paciente é um paciente que tem dificuldade de troca gasosa, um asmático ou alguém que está no hospital, se ele respira numa quantidade muito elevada, ele vai estar, na verdade, utilizando músculo respiratório. Se você diminuir e deixar mais eficiente, usando menos músculo, sobra mais energia. Então quer dizer que você consegue fazer a pessoa gastar menos energia através do processo respiratório. Então, na verdade, você percebeu que além de um controle que é inconsciente, que você não tem o controle, que é o seu cérebro que faz de modo automático, você tem um controle agora consciente. Então, a partir daí, a gente, no caso vocês, vão tentar achar uma explicação para os casos do André, da Amanda e da Tabata. Como eles conseguiram fazer isso e como o cérebro deles conseguiu fazer isso. E aí a gente começa agora a discutir a aula de hoje, que é como que funciona tudo isso aí. Parece ser difícil, mas é fácil. Muita coisa aqui é um déjà vu de disciplinas anteriores, e aí eu vou estar explicando passo a passo. Caso alguma estrutura anatômica, fisiológica, vocês não lembrem, aí eu abro mais um slide aí
para a gente conseguir explicar para vocês. Deixa eu dar uma olhada no Meeting, está tudo certo lá no chat. Pessoal, tá tudo bem? Conseguiram ver a imagem? Tá ok? Tudo certo, professor, tudo certo. Tá. O André, a Amanda, a Tabata, tá tudo bem? Tá ok. Beleza. Vamos nessa então. Vamos estar explicando quem é que controla o sistema. Vamos apresentar primeiro as estruturas que são neuroanatômicas que estão relacionadas aí com o sistema. Não é à toa que tem a neuroanatomia correndo junto também e a fisiologia, anatomofisiologia 2 que aconteceu no semestre passado. Então vocês têm aqui uma estrutura que é chamada de tronco encefálico, né? Relembrando para vocês que o tronco encefálico ele parece muito um pássaro, né? Vou estar aproveitando aqui essa parte aqui para conseguir desenhar. Ele parece um pássaro que tem um bico, ele tem a cabeça, né? Ele tem um peito, depois tem o corpo do pássaro e depois tem a cauda. Aí você divide o pássaro aqui e aí você começa a falar que é mesencéfalo, aqui é a ponte e aqui é o bulbo, né? Só para lembrar vocês e na hora que você analisar essa figura aqui, ó. Até lembro uma figura de um pássaro. Essa primeira parte aqui de cima, que é essa ponta, ela é chamada aqui de mesencéfalo. A segunda parte é a ponte, né? E é toda a região. E essa parte depois desse peito do pássaro aqui é a região chamada de bulbo respiratório. Eu até dividi aqui para vocês aqui a ponte, o bulbo respiratório. E é nela, nessas estruturas aqui, ponte e bulbo, que estão aí as áreas de controle do sistema respiratório que você vai começar a entender com mais profundidade agora. A primeira parte que nós temos, ela está localizada aqui, né, na região da ponte. É a região pneumotáxica. Então a região do tronco encefálico pneumotáxica, que é uma área de leitura. Então, por exemplo, quando o André começou a fazer exercício, uma das áreas que ficou ativada nesse momento foi a área pneumotáxica. Por quê? Porque ela começou a perceber que começou a ter a variação, né, de algumas coisas no corpo dele. Começou a aumentar a frequência cardíaca, começou a aumentar a circulação sanguínea, e aí automaticamente essa área teve que ficar ativada para quê? Para conseguir, de certa forma, alterar a frequência respiratória aí do André. Então isso aqui é uma das áreas, não é somente uma área que é ativada. Isso aqui é uma das áreas. Uma outra área que foi ativada, que ela está aqui no bulbo, né, que é o centro de ritmicidade cardíaca, porque tem muita coisa aqui nessa área, a gente chama de GRD, tá? O GRD é chamado de grupo respiratório dorsal, então é a abreviação G, grupo, R, respiratório, D de dorsal. Por quê? Porque está nas costas do indivíduo, né? Se você pegar a pessoa aqui, ela está na posição de trás, das costas, dorso, e depois na frente, ventre. Né? O dorso está o cerebelo aqui, só para lembrá-los. E aqui na frente nós temos um outro grupo com nome parecido, mas é diferente, é chamado de GRV. Logicamente, né? Grupo respiratório ventral. Pessoal, fique esperto agora nesse GRV, porque nele tem uma estrutura muito importante chamado de complexo pré-Botziger, né? Nome alemão aí. Esse complexo pré-Botziger, na verdade, pré-Botziger, tem essa trena aqui no O. Ele é um marca-passo da respiração. Por que marca-passo? Porque está registrado para você respirar em repouso em torno de 12 vezes por minuto e de forma compassada. Ninguém vai estar fazendo uma super respiração nos primeiros 10 segundos, tipo respirar 20 vezes no começo e depois respirar só 10 vezes, né, nos 50 segundos restantes. Você tem um compasso, que nem o coração, né? O coração faz o barulho cardíaco, ó, tum-tum, tum-tum. Assim como a sua respiração. Você não fica taquipneico, respira rápido e depois respira devagar. Respira rápido e depois respira devagar. Não, você tem um compasso respiratório. E quem faz isso é o marca-passo respiratório que está localizado no GRV,
que é o complexo pré-Bott-Ziegler, que está aqui para vocês aqui. Então essa é uma área muito importante, porque ele fica regulando, ele sabe quando você está em repouso e em atividade. Vamos falar agora do grupo respiratório dorsal para você conseguir entender o que falta. Primeiramente, ele é uma área que está sempre registrando a tua frequência de torno de 12 vezes por minuto. Porém, eu vou estar explicando depois, se essa área detecta, assim como a área pneumotáxica detecta, alguma alteração de frequência respiratória, por exemplo, anormalidade de gases, aumento da frequência cardíaca, aumento da circulação de sangue, essa área já vai caguetar, já vai gritar já para o GRV aumentar a frequência respiratória. Então vocês veem uma situação interessante, meio que hierárquica, né? A pneumotáxica, que nós falamos anteriormente, dá um toque para o GRD, e o GRD, com a sua percepção também, já avisa já o GRV, que está aí a área de pré-Bott-Ziegler, aumentar aí a frequência respiratória, porque é a área do marca-passo. Então nós temos, na verdade, olha, dois centros que ficam toda hora lendo, né, o comportamento respiratório, para sim alterar essa maquininha que controla aí essa frequência respiratória normal. Então, aqui é a região pneumotáxica, aqui no desenho do lado esquerdo. Aqui é o GRD, porque é dorsal. E aqui o GRV. Por que tem uma linha apontando para a musculatura? Por quê? Porque se alterou a frequência, é necessário também uma informação eferente para os músculos trabalharem, né? Porque são esses músculos aí que vão ajudar o pulmão a inflar. Então, por isso que tem uma via aí eferente, uma via que vai estar levando o impulso nervoso para o músculo funcionar. Então, com isso, com essa análise, nós temos agora uma capacidade de ir para a próxima área e explicar por mais menores agora, que é o GRD. Então, vocês viram anteriormente que o GRD lê as variações. Mas como ele lê as variações? Porque assim, olha, se vocês aprenderam lá na neuroanatomia e na fisiologia 2, anatomofisiologia 2, você tem aqui bem na frente do cerebelo um ventrículo, né, que é chamado de quarto ventrículo. E aqui você vê aqui um canal, que é chamado de aqueduto cerebral. Então esse aqueduto cerebral, ele leva o líquor para toda a tua região também da sua coluna, vai lá para baixo, né? E esse líquido cefalorraquidiano, ele tem a dispersão de gases, essa figura aqui do lado direito. Por quê? Porque o sangue, ele consegue fazer uma comunicação com o líquor. Porque está muito bem irrigado as camadas da meninge que envolve aí essa área. E o líquor, como você sabe, ele protege o sistema nervoso central, uma proteção mecânica, mas nele agora, ele tem a quantidade de CO2 difundida nele, proveniente do sangue. Então, assim, o que acontece? Como você tem uma proximidade de vasos, se você aumentou a concentração de gás carbônico aqui nos vasos, você vai estar aumentando também uma quantidade de gás carbônico dentro do líquor, né? Dentro do líquido cefalorraquidiano. Então, o que vai acontecer? Essa região que você viu no desenho anterior, que é chamado de GRD, ele tem uma espécie de pelos, de receptores, que eles ficam colados nessa área interna aqui do aqueduto cerebral e toda hora registrando. Se passa uma molécula de CO2 por algum pelo, né, de receptor, o nome desse receptor é um pelinho, na verdade, ele acaba identificando que está tendo um aumento ou uma baixa. Então, com isso, ele consegue avisar o sistema se está precisando respirar mais ou respirar menos. Porque agora, tanto o André, quanto a Amanda, quanto a Tabata, está voltando a respirar normal. Eles já estão quase em 12 vezes por minuto. Porque no começo, aumentou, no caso aí do André e da Amanda, a quantidade de oxigênio, de gás carbônico, aliás, no líquor.
Então ele entrou no estado, e ela também, de hipercapnia, que é o aumento de CO2. Por isso que essa área acabou informando para o sistema respirar mais rápido. E em contrapartida, né, a falta de CO2 também não é legal, porque o CO2 participa de reações químicas no corpo, e se a pessoa tiver uma baixa de gás carbônico, né, acima do normal, ela está em estado de hipocapnia. Então esses termos são utilizados muitas vezes lá na UTI, quando a gente está trabalhando com respirador mecânico, né? O paciente está em hipercapnia quando tem muito CO2. O paciente está em hipocapnia quando está com muito pouco CO2 no sangue. O ideal é que esteja normal, né? Que tenha uma proporção normal. Então esses são os quimioceptores, os receptores químicos, traduzindo, que estão aqui na parte central, né, no sistema nervoso, que eles analisam toda hora os efeitos do CO2. Deixa eu lá ver se tem perguntas para a gente poder continuar. Podemos seguir e no final a gente pega as dúvidas? Vamos lá. Pode seguir, professor. Pode seguir. Então, beleza. E agora, gente, olha só que coisa legal, que coisa interessante, né? E funciona também ao contrário. Você viu o caso da Tabata, que ela conseguiu controlar a respiração. E aí agora você acaba respondendo algumas coisas que ficaram estranhas para você no passado. Que quando se fala que o controle de respiração é involuntário, é uma mentira. Por quê? Porque pela fisiologia você percebe que o controle ele também é voluntário, porque ela conseguiu controlar a frequência, ela conseguiu ter esse comando. E até o momento, a maior parte das pessoas que estão assistindo a aula agora não pensou para respirar. Ou vou respirar mais uma vez, vou respirar mais outra. Não, isso ficou na forma automática, ninguém acorda no meio da madrugada para voltar a respirar. Então tem a parte involuntária. Então você tem uma área cerebral que está controlando de forma involuntária e voluntária. Mas agora eu vou estar explicando para você por que a Amanda não conseguiu morrer segurando a respiração. Porque ninguém conseguiria, por exemplo, suicidar segurando a respiração. Né? E não existia aquela história dos bebês morrerem segurando a respiração. Não tem como. Por quê? Porque você tem uma área cerebral chamada de sistema límbico. Né? A professora Josi explicou sobre esse sistema. E uma das coisas do sistema límbico é a sobrevivência. Então, em certo momento, como o teu corpo e o teu cérebro foi projetado para não morrer, porque em estado normal ele não quer morrer, quando tiver faltando muito ar e tiver tendo alterações severas, né, de oxigênio e sobrando muito gás carbônico, essas estruturas vão avisar os núcleos, que nós falamos agora. A área pneumotáxica, o GRD e o GRV. Vai vir uma informação de toda a área do sistema límbico, de um impulso nervoso muito forte, que o cara volta de novo a respirar. Você até vê isso em filme, gente. Quando o cara está morrendo afogado, de repente ele acorda, vomita água e volta a respirar assim, como tivesse acabando o mundo, né? Então por quê? Porque o impulso é absurdo. Você viu na Amanda que ela voltou a respirar. Não estava aguentando, voltou a respirar fortemente. Isso aí é o controle cognitivo. Você consegue voltar a respirar caso ocorra alguma anormalidade no seu corpo. Né? Se eu tirar fora a traqueostomia, que o sujeito está no hospital, ele volta a respirar de novo, porque o sistema límbico vai brigar contra esse afogamento, e aí ele consegue respirar novamente. Isso aí, por incrível que pareça, é involuntário. Você pode até tentar segurar o ar, mas vai chegar uma hora que você vai desistir e voltar a respirar novamente. Talvez, por teu corpo ter algum problema já fisiológico, você desmaia no meio do caminho. Mas é interessante, se você desmaiar, você está respirando. Né? Você não segura, você volta a respirar de novo também. Então isso aí é algo que acontece em estado normal. Em estado anormal, como Alzheimer e doenças que são desmielinizantes, doenças que vão degenerando o sistema nervoso, quando atinge essas áreas, essa parte aqui fica com problema. Por isso que no caso é muito perigoso algumas doenças como acidente vascular cerebral, né? Como o Alzheimer e alguns traumatismos.
Então, assim, o traumatismo crânioencefálico é tão perigoso por quê? Porque você perde essas áreas, né? Você lesiona tanto os núcleos quanto essas áreas cognitivas que controlam a respiração. Então, é de se perceber que os pacientes que são acometidos por AVC, por exemplo, eles têm essas deficiências respiratórias. E aí é necessário você reeducar, né? Porque outras áreas cerebrais vão estar tomando conta desse sistema aí, vão estar fazendo o papel dele. É o tal da plasticidade cerebral, né? Que o pessoal fala bastante. Professor, tem uma pergunta? Vamos lá. Pode fazer. Que nem o professor estava falando ali dos bebês, né? Por que os bebês eles fazem uma respiração mais abdominal, assim? E depois de um tempo é mais... Sabe? É diferente. A gente vê que eles trabalham muito o abdômen na hora da respiração. Isso ajuda? Isso no adulto também ajudaria? Como é que funciona? Bom, a gente sempre tem que se embasar e ter uma fundamentação teórica para isso aqui. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui na câmera. Eu vou estar só fechando aqui a apresentação aqui. Eu vou estar explicando aqui para vocês. Isso aí. Tá conseguindo ver? Fechou a câmera? Deu boa? Sim, deu boa. Estão conseguindo ver esse livro aqui? Esse aqui é o controle. Esse aqui é um livro, né, que é do Philippe Souchat, que ele fala sobre a respiração. E ele fala bastante, né, sobre essa questão aqui do bebê. Deixa eu ver se tem nesse livro ou nesse livro aqui. Que eu acho interessante algumas coisas que você falou. Mas foi uma pergunta legal, porque aí a gente consegue explicar com mais detalhe. Olha só. Estão vendo um bebê, né? Um bebê respirando, né? Todas as formas de respiração aqui. Vou explicar para você, né? Baseado na ciência mesmo. Isso aí tem a ver com o crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor. Eu falo bastante na psicologia sobre isso aí. O motivo das pessoas respirarem errado é também, entre outros fatores, né? Como, por exemplo, um vício postural. Eu estou sentando torto, eu vou ficar torto. Eu estou ficando corcunda, eu não estou corrigindo minha postura, eu tendo a ficar também. Então tem questão mecânica. Mas eu estou falando de questão psicológica. Percebe como a gente fere a nossa programação mental original de fábrica, que é respirar como um bebê. O bebê, ele enche o pulmão. Quem está com bebê aí, olha só. Tá com bebê na casa. Ele enche o pulmão, ele segura um pouco o ar e sopra o ar. Ele enche o pulmão, sopra. Tanto é que você faz um reflexo, que é chamado reflexo de Moro. O bebê está dormindo e alguém dá uma assustada. Faz isso aqui, ó. O bebê acorda, ele levanta a mão assim, né? Ele respira fundo. Isso aí é um reflexo, chama reflexo de Moro. Ele altera o padrão respiratório. A gente, ao longo da vida, vai alterando a mecânica respiratória. Vou dar um exemplo bem clássico para vocês. A criancinha tá chatinha lá do lado, tá chorando, a mãe olha para a criança e fala, segura o choro. Você alterou a mecânica respiratória. Você tá andando de bicicleta, você esquece de olhar a rua, quase o carro te pega. O que você faz? Enche o pulmão, solta o ar. Você está numa reunião, começa a ter aquela briga, um monte de gente dando esporro, né, o chefe te xingando, o que você faz? Você segura o ar. Então, assim, o sistema respiratório, não somente ele é abastecido por questões mecânicas, como postura, como formas psicológicas de alterar a respiração, mas ele é abastecido também por esses fatores emocionais. Então, a gente percebe gente com ansiedade, ela dá aquela respirada mais curtinha, né? Quando as pessoas estão chorando, quando as pessoas estão rindo, quando a gente chega, por exemplo, está viajando, né? E aí, entrou em período de férias, a gente vê um mar, a gente dá aquela respirada. Respira fundo, enche o pulmão, solta o ar. Então a gente tem como nós temos todas as regulagens cerebrais de respiração, que vocês viram, a parte emocional é uma parte que influencia absurdamente a respiração. Trabalhos de terapia morfoanalítica, que é a minha especialidade, e RPG, né, que, por exemplo, a gente descobre áreas do diafragma, a gente aperta o diafragma para conseguir fazer a massagem ou a mobilização miofascial, a gente esperaria o cara gritar de dor, né? O cara chora.
Então, esse aí é alguns exemplos, o porquê o bebê respira de forma correta, porque ele é original de fábrica. E aí, conforme ele vai evoluindo, ele não só carrega as deformidades mecânicas, como as alterações oriundas de coisas emocionais. Essa é a explicação do sistema respiratório. Bacana, valeu. E é interessante, né? É interessante essas partes aí. Eu realmente, né, já conversando com vocês, explicando, quando eu comecei a entrar no estágio da fisioterapia, na minha época de graduação, eu era muito cético, né? Eu era aquele cara baseado em evidência científica, joelho torcido, ligamento, mas a gente não tinha uma visão tão holística assim. Aí, quando a gente conheceu, né, novas formas terapêuticas com o pessoal francês, né, Leonel Falvy, Philippe Souchat, que foram os nossos mestres, eles apresentaram que o ser humano não é somente feito de carne e osso. É carne, osso, emoção, espírito. Então tem um monte de coisa que está envolvida e que a gente percebe que na hora da nossa terapia, que é impactante, você tem outras áreas para conseguir mexer e trabalhar. Então por isso que é tão importante. Então, tão importante aí entender essa lógica. E aí, gente? Perguntas, dúvidas? Finaliza agora, então, essa aula aqui dando uma reforçada para vocês. Vocês viram que a gente saiu um pouquinho do livro de Fisiologia do Exercício, porque a gente migrou um pouquinho mais para terapia, né? No caso, a fisioterapia mesmo. E eu estou usando uma referência um pouco diferente, meio que déjà vu, né? Voltando para ela. Por quê? Porque a fundamentação teórica está nela. Semana que vem eu utilizo o Azeredo, que é um outro livro que eu tenho, e eu disponibilizo os PDFs para vocês. Mas aqui, olha, eu utilizei o capítulo 18 do Tortória, que está em e-book, lá no Google Sala de Aula, lá na sala de aula de vocês têm acesso no Mentor, né, na biblioteca, e você consegue pegar a edição 10 do Tortória, que está fantástica. Por que está fantástica? Porque o cara conseguiu, em 3 capítulos, em 3 páginas, falar quase tudo que eu falei de uma maneira bem interessante. Então vale a pena se estudar essa parte fortemente, porque é muita base da físio. Então com isso, vai te dar subsídio para conseguir fazer a tarefinha, tá? Mas também é interessante que na página 469, para você contextualizar aquilo que eu falei, inclusive que o Arão tinha perguntado agora, as outras influências da respiração, como infecção, como febre, né? Doenças traumáticas e aí vai. Tá tudo na página 469, aí você vai ficar afiadão. Qual a sua tarefa? Sua tarefa é explicar, pode ser em forma de relatório, digitando ou escrevendo aí no caderno e tirando foto. Isso é para a semana que vem, não precisa sair correndo aí. Você vai explicar o que aconteceu, como foi essa regulagem aí que ocorreu no corpo do André, na hora que ele fez exercício. É a primeira coisa, que é o André. A segunda coisa que você vai estar fazendo é porque a Amanda não conseguiu segurar a respiração por 1, 2, 3, 4 minutos. Ela teve que respirar, né? No caso de trancar o ar. Então logo ela respirou novamente. Quem é que fez isso? Será que foi uma parte do cérebro? Será que foi alguma área? Você vai explicar. E depois, como é que você explica a Tabata sabendo que a pessoa está normal e uma pessoa normal respira 12 vezes por minuto, passou a respirar 3 vezes por minuto no controle ninja, né? Estamos brincando, mas ela atuou aí o controle aí cognitivo da respiração. Então isso é a tarefa de hoje. Explicar as 3 experiências que nós fizemos aí com vocês. Beleza, gente? Vamos voltar aqui no Meeting para dúvidas finais. Fechamos, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Deu ok? Deu boa? Bom final de semana então para vocês. Se cuidem aí com os Covids da vida. Respirem, né? Respirem de forma correta, com máscara agora, né? É isso aí, gente. Um abraço, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau pra vocês.